nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Mediunidade e Sintonia e tem por título Intercâmbio. Toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior na expectativa de que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. São ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, bálsamos para chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores esperem igualmente do homem, algo igualmente do homem. Não existe sem permuta ou sem resultado. O lavrador planta as sementes, recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra, que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e brilho. O idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós que tanto temos recebido de Jesus, que oferecemos em troca, que cedemos de nós mesmos, em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta. Não alimentemos qualquer dúvida, a mensagem divina pede a resposta humana. O anjo cede, o homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na Terra. O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. É interessante que quando a gente vai estudar aquele capítulo que fala da prece, lá no Livro dos Espíritos, que fica ali por volta da pergunta 650 alguma coisa, 660, 661, por ali. Vai ter uma perguntinha, né, que todas as vezes que a gente faz prece, nunca é negado a gente o auxílio dos bons espíritos. Que quando a gente faz a prece, a gente chama para o nosso lado, em primeiro lugar, aquele que recebe o título de anjo da guarda, um espírito que foi designado especialmente para poder estar nos ajudando como um pai ajuda um filho. E em segundo lugar, a gente tem também espíritos familiares, espíritos que têm afinidade e que de alguma maneira simpatizam com a gente e que procuram nos intuir também. Então, quando a gente vai fazer essas preces, a gente chama esses espíritos por lado. E o que o Emmanuel quis dizer para a gente ali é que eles acabam também esperando que a gente haja para que aquilo não aconteça de novo, porque a gente vai fazer um determinado pedido e a gente tem que lembrar que, quando está fazendo o Pai Nosso, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí a primeira coisa, só perdoa as nossas ofensas se a gente perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não tenho condição de pedir perdão para a minha ofensa. Depois fala, não nos deixes cair em tentação, não fala afastar de mim a tentação. Né? Então, para que servem esses espíritos? Né? Para mostrar para a gente que a gente tem que fazer a nossa parte. E existem várias mensagens, inclusive aí do Emmanuel, em que eles dizem que eles esperam da gente, procuram na gente, aquela pessoa que está tendo boa vontade de melhorar. Sabe que aqui na Terra não tem perfeição, ponto. Isso a gente está sempre fazendo questão de assinalar com firmeza. Mas alguns de nós, a gente consegue sim, já bateu agora o martelo falando assim, eu quero mudar, eu não quero mais ter esse tipo de comportamento na minha vida, eu não quero mais estar magoando as pessoas, enfim, eu quero mudar. E aí, quando a gente quer mudar, aí eles começam a vir para o nosso lado para dar sugestões, ideias que podem fazer a gente tomar caminhos diferentes. Então, quando a gente ouve o Emmanuel dizer que eles esperam uma retribuição, algumas pessoas poderiam até
interpretar de maneira equivocada, falar, tá vendo? É por isso que eu não me meto com essas coisas de espírito, porque você não sabe quem está do lado de lá e você está pedindo uma coisa, o que ele vai pedir em troca depois? Os espíritos superiores vão pedir em troca o que para a gente? Que a gente faça um esforço para estar se burilando, se reformando, modificando intimamente, em primeiro lugar, e em segundo, que a gente possa estar ajudando dentro do nosso limite, dentro do nosso alcance, aquelas pessoas que estão próximas a gente. Então é esse o esforço que eles fazem, que eles pedem da gente. E quando a gente começa a se colocar à disposição, principalmente na segunda parte aí, né, de estar ajudando algumas pessoas, aí sim a gente vai ter aqui, ó, vários intercâmbios, que é o título da lição de hoje. Por quê? Porque, gente, eu vou ajudar uma pessoa que está passando uma dificuldade. Ele tem amigos encarnados, mas tem amigos desencarnados. Você vai ver do outro lado da vida, normalmente é um avô, um bisavô, é um pai, às vezes, se o pai e a mãe já estiverem desencarnados. Pai e mãe, o sentimento de ambos é tão forte que muitas das vezes acompanha até o outro lado da vida e fica zelando, fica aflito também com o sofrimento que a gente passa aqui. Então, quando aparece alguém querendo ajudar, eles vêm para cima da gente, primeiro com aquela gratidão, falando, poxa, apareceu alguém fazendo o que eu não posso fazer mais de maneira direta, porque eu agora aqui do outro lado da vida estou privado dos órgãos físicos. Agora, ele tem um órgão físico, então eu vou começar agora a atuar aqui, ó, na mente para que ele receba a intuição do que fazer. Vai por aqui, vai ali, chega a hora tal lá, e a gente vai captando essas informações, recebendo essas informações, essas mensagens. Para isso que a gente tem que estar em sintonia o tempo todo. Os espíritos até falam para a gente, né? A gente está no meio de um trabalho, mas a gente anda com a mente tão agitada que muitas das vezes as mensagens estão chegando para a gente e a gente não observa as mensagens, esquece, a gente não presta atenção e está deixando de lado a oportunidade de ser instrumento desses espíritos. Mas daqui a pouco a coisa vai ficar complicada para a gente vai pedir de novo. Então eles vão ficar magoados porque a gente pediu antes, eles atenderam e não teve uma contraprova, Não se trata disso. Alguns espíritos poderiam até ficar sim, tá? Mas os espíritos superiores não. Mas a gente sabe que, assim como nós não somos ainda espíritos superiores, né? Aí do outro lado também da vida, é uma extensão da nossa aqui, do nosso mundo. Você vai encontrar desde aquele que é mais violento, mais agressivo, vingativo, até aquele que já perdoa, que já consegue sublimar e que é um super trabalhador nato para o bem. Se você encontrar com alguns espíritos ingratos, que pode acontecer, falar, não, me pediu, e depois no meu contraprova também não vou fazer mais nada não, que ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Pode acontecer isso também. Só que anjo da guarda não vai fazer nunca isso. Espírito familiar de verdade também nunca vai fazer isso, nunca vai ser ingrato. Nenhum nem outro. Vou fazer só uma observação com relação ao espírito familiar. O espírito familiar pode ficar até magoado com a gente, mas ele é espírito familiar, né? Então, às vezes, ele pode até, vamos colocar assim, né? Vou deixar nesse momento de ajudar. Pode acontecer isso também. Pode acontecer que não é que está deixando de ajudar. A gente, igual olha para os nossos filhos e fala, deixa ele aprender sozinho, deixa ele amadurecer sozinho. Isso pode acontecer e acontece com certa frequência, né? Agora, é tudo um intercâmbio. Aí uma vez eu fiquei perguntando, né, para os espíritos e recebi uma resposta muito interessante do espírito Leopoldo Machado. Ele falou assim, né? Vocês acham que a gente educa vocês na doutrina espírita hoje? Por quê? Você acha que a gente fica aqui do outro lado estimulando vocês a estudarem? Por quê? Porque nós que estamos aqui no mundo espiritual, a gente vai ter que reencarnar, a gente tem consciência disso. E quando a gente reencarnar, quanto mais sintonizados, afinados com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita, mais a gente não vai perder tempo, né? Vocês vão estar orientando a gente, então é uma troca incessante. Eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse que meu pai seja mais moralizado, que minha mãe seja mais moralizada e que dê toda a assistência que uma criança precisa para ter uma vida salutar e se formar como adulto, né, de boas condutas, homem de bem para o futuro. Então, por isso, eles estão aqui ajudando a gente nessa tarefa de intercâmbio que é incessante.
Muito obrigado, Emmanuel, pela mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.